A deformação da parte da planície e dos corpos racionais. A deformação da parte da planície que veio se derretendo, virando goma e depois de derretida de uma vez, virou água. Ao mesmo tempo que outra parte da mesma planície que tinha uma resina, e essa resina, com o calor da luz, começou a empolar. Depois de empolada, começou a torrar e virou cinza. Completaram o seu estado de deformação quando a água, penetrando na cinza, com o tempo apodrecendo-a, gerando dessa podridão micróbios de todas as formas. Então, esses tantos racionais que entraram por essa parte, que ainda não estava pronta para entrar em progresso, e por não estar pronta, é que começou a se deformar. Essa deformação provocou o deslocamento da planície que está cá em cima, e conforme iam progredindo, essa parte da planície, não pronta ainda para o progresso, foi descendo, e descendo com ela também esses racionais, igualmente, se deformando e perdendo as virtudes. E conforme iam perdendo as virtudes, estas foram se acumulando e depois de um certo tempo, todas reunidas, começaram a se deformar em um foco de luz. Em que degraus já estavam? No segundo degrau. Foi quando começou o foco de luz. Conforme se deformavam, tudo ia descendo e se distanciando cada vez mais desse foco. Quando chegaram no terceiro degrau, já estavam no fim da extinção daqueles corpos. E aí, os que se extinguiram em cima da resina deformada, em cinza, geraram o sexo feminino. E os que se extinguiram em cima da planície transformada em goma, formaram o sexo masculino. Estavam aí no começo do terceiro degrau. E durou uma longa eternidade para a formação desses corpos. A luz aumentava cada vez mais o seu calor e veio então a formação de outros corpos muito diferentes destes. Conforme a deformação foi progredindo, os corpos iam se modificando, não eram assim como são na geração de agora. Como a geração atual é muito diferente da geração de 1000 anos passados. Os corpos inicialmente formados eram surdos, mudos e cegos, e só mais tarde nasceram as vistas. Ninguém se entendia, enxergavam, mas não sabiam divulgar o que viam, e assim levaram uma longa eternidade e já estavam no quarto degrau. Entendiam-se por meio de acenos, e depois, aparecendo a voz, guinchavam e urravam. Passaram aí uma grande eternidade. Quando chegaram ao quinto degrau de deformação, já se entendiam por meios de urros e guinchos. O foco de luz ia esquentando sempre, cada vez mais, tudo ia abaixando, o calor sempre mais forte penetrava profundamente na cinza e na goma, e tudo se derretendo e abaixando, enquanto os entendimentos eram de urros e guinchos. Chegaram no sexto degrau, sexto progresso de deformação, e começaram a soltar a voz. Eram gagos, todos gaguejavam, mas não se compreendiam com essa gagueira. No sétimo degrau, mais adiantados, neste sétimo progresso de deformação, já grande parte da planície tinha virado cinza. As virtudes dessa cinza deformada, conforme foi deformando-se e perdendo as virtudes, fez com que essas virtudes se reunissem
provocando a formação da luz. A lua, embora formada, não aparecia, começando a reunirem-se nela as virtudes da resina, da planície e de alguns restos dos corpos racionais. Nesta fase, já eram gagos bem adiantados. No 8º degrau, gagos ainda mais adiantados, começando nesta fase a reunirem-se as virtudes da planície, da resina, para a formação das estrelas, que neste tempo estavam só em formação. Ainda não apareciam. 9º degrau, progresso de gagos bem mais adiantados, mas não eram ainda de entendimentos, porém soltavam a voz cada vez mais. No 10º degrau, já eram gagos com algum entendimento, mas muito vago. 11º degrau, mais adiantados, pouca coisa. No 12º degrau, da mesma forma. Nesta fase, a resina já com sua deformação bem desenvolvida. No 13º degrau, a água penetrou em grande extensão por baixo desta cinza da resina e as partes sólidas foram ficando, as não sólidas descendo e a água tomando conta desses lugares, originando as separações das terras. As partes não sólidas, com a penetração da água por baixo, afundaram, e as partes sólidas são as que estão aí. Foi neste 13º progresso que começaram essas divisões. Agora perguntais, e por que o mar se mexe? Digo eu, porque o mar é vivo e produz vidas. Ainda mais perguntais, e por que a água doce move-se muito pouco? Porque também tem vida, mas não tem a força da sua vida como o mar. Não tem força como o mar, por quê? Porque a água doce tem vida pacata e sossegada, e a vida da água do mar é agitada. Então, quando começaram as separações das terras ocasionadas pela água, a lua começou a aparecer, muito pouco se divulgando. No 14º degrau, começou a nascer uma vegetação completamente diferente dessa que vocês conhecem, porque nesse tempo ainda não chovia, o progresso era ainda de gagos, e os viventes, de tanto se esforçarem para gaguejar, sentiam ressecamento na garganta e começaram a fazer uso da água aos poucos. Com o tempo, foram aumentando seu uso, originando a dilatação dos órgãos. No 15º degrau, começaram a fazer uso de alguns vegetais. Ainda eram gagos com insignificantes entendimentos, e já no espaço havia grande quantidade de vapor que saía da cinza e da água, produzido pelo foco de luz que cada vez mais aumentava o seu calor, a sua intensidade. Esse vapor acumulado até uma certa altura, com o tempo virou água, produzindo chuviscos, sendo nesta fase que começou a aparecer a chuva. E foi neste mesmo progresso que começaram também as gerações dos animais. No 16º degrau é que começou a aparecer a dilatação dos órgãos. Até aí eram eternos, mas não tinham entendimento das coisas. No 17º degrau já estavam bem desenvolvidos e a deformação também, começando aí a usar os vegetais com abundância. Foi quando surgiram os primeiros casos de morte.
As novas gerações começaram neste progresso e duraram uma longa eternidade. Morriam e nasciam gagos, com pouco entendimento das coisas. Comiam os vegetais que lhes apetecessem e entre eles os venenosos que não conheciam, e por isso comiam e morriam. Começaram aí as novas gerações, os entendimentos, começaram a prestar atenção naquilo que fazia bem e no que fazia mal, porque comiam e prejudicava. Vieram então neste 17º progresso diversas gerações. No 18º degrau, a lua já aparecia com as suas modificações e as estrelas também. A deformação já estava quase totalmente feita. Começaram a aparecer o dia e a noite, porque o Sol começou a fazer a sua trajetória, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. 19º degrau, 19ª eternidade, com bastante entendimento das coisas. A vegetação completamente modificada por já existir o dia e a noite. E, nesta altura, já chovia pouco, mas chovia. No 20º degrau, em progresso, novas gerações, novos entendimentos, entendimentos regulares, mas não tinham ainda noção das coisas, pois só quando chegaram no 21º degrau é que passaram a se compreender uns aos outros normalmente. Com a intensidade do calor e acúmulo do mesmo que subia, é que começaram as chuvas e os viventes começaram a se esconder em locas e tocas e fazerem abrigos de palhas. E só muito mais tarde, neste 21º progresso, é que começaram a nascer os primeiros passos que aí estão vivendo. Antes de nascerem esses primeiros passos, já se entendiam e a vida era de trocas. E assim estão aí esses dados para certificação de como vieram descendo e por que esses degraus aí estão, o que querem dizer e a que eles correspondem. A trajetória do Sol e suas linhas. Então, fazendo o Sol a sua trajetória, tem duas linhas, a linha da Terra e a linha da água. Faz ele 6 meses a linha da água e 6 meses a linha da Terra. E por isso, quando num lugar é calor, no outro é frio. 6 meses ele trabalha baixo numa parte e alto na outra. E depois alto de um lado e baixo de outro. E por que isto? Devido à grande intensidade de magnético que ele tem. Quando está muito carregado de um lado, baixa deste lado e aí começa então a fazer calor. Começa a descarregar esse lado, carregando outro lado. E depois de carregado, fica baixo e quente, e o lado alto é frio. Por isso ele gira de lado em torno da Terra e da água, formando-se aí as cargas magnéticas que recebe e transmite, carrega e descarrega, como todos os corpos aí da Terra, que também são elétricos e magnéticos. A Terra é um conjunto elétrico e magnético. E é por isso que ele faz este giro nestas condições. Então pergunta o vivente, e como foi formado o vento? Foi formado pelos gases devido à quentura da luz, desde o princípio desta deformação, que cada vez aumentava mais os gases, aumentando também o vento. Não sabem que onde há gases há vento? Desde quando as virtudes começaram a se reunir, a esquentar, começou aí também a formação do vento. Por isso,
existe frio e calor. Quando está calor de um lado, é porque o Sol está carregado daquele lado e descarregado do outro. Onde está carregado, não pode produzir frio, e onde não está carregado, esfria. E conforme vai descarregando, vai aumentando o frio, da mesma forma que carregando vai esquentando. Está aí o alimento do Sol e a trajetória dele, o porquê faz frio e o porquê faz calor, girando ele de lado em torno da Terra, e a Terra tem diversas partes baixas e diversas partes altas, sendo a parte baixa quente, e quanto mais alta, mais fria. Estão aqui dados bem claros para grandes certificações, provados e comprovados, com minúcias, tintim por tintim. A formação dos bichos na Terra e sua degeneração. Na escrituração é que os viventes vão ver, porque nunca puderam saber como foram feitos, nem como o mundo foi feito, pois vieram passando por todas essas deformações indicadas aqui nestes degraus. Está aí o porquê a Terra é uma verdadeira bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as formas, o porquê são bichos e o porquê nunca foram atendidos por ser poderoso nenhum, por mais que chamem, porque não foi ninguém que vos fez assim. Se assim são, é porque se fizeram assim e começaram a se fazer assim pelo princípio da deformação. Está aí de onde vieram e para onde vão por meio da imunização racional. Então, em que eternidade ainda estão? Na 21ª. E se fossem deformados em outros corpos, iriam para a 22ª, pois sabem muito bem que o progresso da degeneração impera em todas as coisas. Conforme vão degenerando, vão minguando. E se esse progresso fosse até ao fim, viria a extinção desses corpos e outra geração muito pior surgiria. Viria, então, a 23ª deformação. Então perguntais, e como é esse progresso de degeneração? Digo eu, em eras passadas, a duração dos viventes era de 800 anos, mas, por o progresso da degeneração vir imperando, vieram caindo, vieram diminuindo, e há bem pouco tempo ainda duravam 300 anos, depois 200, e agora bem poucos chegam aos 100. Dentro em pouco tempo, não chegarão nem aos 50, vindo assim a extinção pelo progresso da degeneração, enfraquecendo as raças. Então não sabem que são feitos dos restos uns dos outros? Só não chegarão a uma outra deformação muito pior do que a que vivem, por causa do conhecimento que agora está aí em vossas mãos, de salvação eterna. Quereis saber como seria o progresso dessa deformação? Seria muito pior. Todos teriam 4 pés, como os animais quadrúpedes. Não chegaram a ela. Isto é apenas para vos mostrar e certificar como vieram se transformando, se deformando e quantas modificações tiveram por meio dos degraus de degeneração aqui esclarecidos, que são as eternidades e as formas como viviam. O que é imunização racional? Então, o que é imunização racional? É um foco de luz da parte racional. E como é esse foco? Este foco de luz é como, em simples comparação, um holofote aí da Terra, mais ou menos. O vivente fica iluminado com essa espécie de holofote que é feito da parte racional, muito acima deste vácuo, por meio dessa luz,
é transmitido tudo da parte racional para os porta-vozes aí da Terra. Trata-se, então, imunização racional. Forma-se, a princípio, um holofote invisível e, depois de um certo tempo, o vivente começa a ver, mais ou menos, uma luz prateada, muito clara, e que se chama imunização racional. Depois de todos imunizados, todos ficarão iluminados por essa luz, que é a luz racional. Isto é uma simples comparação para análise de como é feita a imunização racional, que o vivente, no princípio, não vê, e sim sente. Agora perguntais, e o vivente está iluminado por essa luz noite e dia? Digo eu, está. E assim, depois, universalmente imunizados, a luz do sol diminuirá muito, começará quase a extinguir-se, em virtude de predominar uma luz superior à sua, que é a imunização racional. Ainda perguntais, e haverá abalo na natureza? Não, tudo se modificará naturalmente, e dessa forma não sentirão abalo de espécie algum, pois, uma vez a porta cá em cima aberta, é para abranger todos universalmente. Então dizeis, nós queremos conhecer toda essa planície racional aí de cima e muito além ainda. E digo eu, nunca conheceram esse mundo aí que habitam, como querem já conhecer aqui em cima, sem aqui estarem. Sempre viveram aí nesse mundo, aprendendo até morrer, sem nada saberem, e por isso os mistérios aí sempre foram conservados, sempre tiveram esse mundo como uma natureza misteriosa, nunca souberam como foram feitos, como esse mundo foi feito, nem quem os fez. Não sabiam de onde vieram, nem para onde vão. Não sabiam porque viviam nesse mundo e nessas condições ainda não conhecem tudo desse mundo que habitam e já querem conhecer tudo aqui da parte racional. Como podem? Quando aqui estiverem, sim, vão saber tudo, tintim por tintim, da parte racional, o porquê aqui é assim e muito além ainda. Querer alcançar o que há acima da planície racional é o vivente ser cego e imprudente, se fazer de cego ou de doido. O vivente pede, eu quero ao menos, por descrição, que me digam como é. Bom, estão aqui os dados mais claros na escrituração, com bases verídicas e comprovadas que a teoria é muito boa, mas a prática é melhor. A mania de muitos é querer principiar por onde os demais acabam, e vivem nesse mundo há tantas eras sem nunca descortinarem o seu princípio e o seu fim, e já querem conhecer onde ainda não estão. Como vos expliquei, a planície aqui em cima é muito grande, muito maior que esse mundo que aí habitam. O progresso é diferente, os corpos são puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. A vida é de pureza e não há sofrimento de espécie algum. São eternos. Não são bichos, nem muito menos existem dois sexos. É um só. O alimento é muito diferente desse empregado aí, como muito diferentes são os viventes que habitam aqui nesta planície. Não veem o sol, é um vivente, e outros seres muito acima dele, na parte racional. Mas diferentes são estes corpos. Não têm pernas nem braços, não são cabeludos, não são bichos. Como o sol, não tem pernas nem braços e anda. Isto são explicações necessárias, porque há viventes que, quanto mais se explica, mais querem explicações, e outros,
com meia dúzia de palavras, chegam logo ao fim do assunto e compreendem tudo. Existem naturezas rudes demais, outras de menos, umas com facilidade de alcançarem em horas o que outros levam meses e anos para alcançarem. Estes dados são para todos lerem e eu tenho que responder sempre melhor do que desejam, dando-vos a perceber o que é a imunização racional e como ela é feita sobre os viventes. Fiz esta insignificante comparação de um holofote aí entre vocês e porque assim há entendimentos com os porta-vozes. Todos são porta-vozes do mundo que é elétrico e magnético. Todos são porta-vozes, mas o ignorante pergunta: quem fala é a pessoa? Sim, é a pessoa, mas só o que a parte racional quer. Comparando, é o mesmo efeito com os rádios elétricos. Rádios são porta-vozes de quem? Das emissoras. E o que as emissoras querem é o que esses porta-vozes transmitem. E por que isto assim é feito? Porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E, falando-se de um extremo do mundo, é a mesma coisa que falar-se daqui, pois, por meio desses porta-vozes, tudo se sabe em toda parte do mundo. Prova que o mundo é um conjunto elétrico e que estes aparelhos já foram feitos com essa natureza. E como os rádios são feitos para tudo transmitirem, também o vivente já foi feito com a natureza de imunizar-se e ser porta-voz da parte racional. Por terem o pensamento muito desenvolvido, é que são chamados de racionais, mas são bichos racionais. E por pertencerem à parte racional, é que assim estão feitos, já com a finalidade da naturalidade para a imunização racional, que é uma coisa natural, parecendo ser o próprio vivente que está falando, mas torna-se visível não o ser, porque os assuntos tratados nessas horas são completamente desconhecidos de quem está falando e de quem está transmitindo, o que não é do seu eu, do seu conhecimento, de sua intelectualidade ou capacidade. Observa então o vivente, que é uma coisa muito natural, a imunização racional. Já são racionais, mas junto do racional, pela imunização racional, a diferença é muito grande e só se torna comum por ser natural e todos serem racionais. Assim, o imunizar tudo é, e o espiritualizar nada é. Espiritualizar quer dizer espetar espinhos, espeto, experiências, de onde nascem as provas que dizem ser provações. O vivente em experiências, nenhuma delas provando nada, faz com que ele entre em provações, quer dizer, em sofrimentos. Então o vivente diz que está passando por esta provação, por isso, aquilo ou aquilo outro, em virtude das experiências serem sempre pontos duvidosos para acertar ou não. Portanto, tudo quanto se diz de espiritualização de espírito, seja ele de que espécie for, é enquadrado nestes 7 pontos, sem solução desse enquadrejo de provações, pois a prática das experiências é o livro das noções das incertezas. Então, aí naufragam os amigos da fé, da crença e da esperança, que os caducos adotaram como se a esperança e as experiências fossem mostrar a todos a verdade das verdades. Por no pensar e nas esperanças reinarem as incertezas, é que ninguém pode consumar as grandezas desejadas e alcançar
nos pontos das experiências e seus derivados em espiritismo e espiritismo racional. Tudo isto em experiências e em experiências também os restos dos enigmas da natureza. Portanto, a confusão dos viventes não podia deixar de ser assim, confusos e condenados às vezes por aquilo que lhes parece ser certo, por predominar nos viventes a índole das experiências, das incertezas, vindo então estas confusões de espiritismo, seja ele de que espécie for, que é sempre uma coisa em experiências. Por todos pertencerem a esse mundo espiritual, é que vivem assim na dúvida de tudo, muitas vezes vendo as coisas como são e custando a admiti-las, por serem enigmáticos, por serem misteriosos. São seres em experiências por tributar ou monopolizar com o mundo espiritual, dizendo uns para os outros, quando as oportunidades permitem, que fulano teve uma autêntica inspiração, que fulano é de um espírito forte e, por isso, mais clarividente do que muitos. Isso é o mundo espiritual, é o mundo de que vivem em experiências. E, por isso, são seres quase indomáveis nesse ponto, quando as confusões não são nenhumas para porem em dúvida o equilíbrio da imunização racional. Na imunização racional está o ponto máximo em tudo. Nela estão completas as verdades das verdades, a base é racional, ao passo que o ponto espiritual não tem base, e por isso nunca divulgaram e nem podiam divulgar o que agora estão sabendo, o porquê de assim serem, de assim viverem e de assim estarem cheios de contrabalanços, de dúvidas e incertezas na vida, principiando pela própria vida, porque não sabem o dia nem a hora de morrer. Só uma incerteza dessas é a coisa mais pavorosa para qualquer pessoa que se alimenta com essas rosas. A vida de ciências sem base cultua a prosa como um brilhante aprimorado, e o primor nem em si mesmo existe, e por isso a vida sempre foi um mistério que nunca teve valor, porque não tem vontade, nunca teve dono, porque se o tivesse, os donos de suas próprias vidas a prolongariam de acordo com as suas vontades. Tudo isso é um conjunto de massas fluídicas e pelos fluidos é que se alimentam e se enfraquecem, sendo o fluido um jato produzindo pirâmides boas ou más. A pirâmide sendo um alvo bom ou mau, é de onde se subtrai o fluido, que é o pensamento, nisto ou naquilo, pensamento que alegra, que entristece ou apavora. Muitas vezes o vivente troca o fluido bom pelo mal, em virtude das aparências que nele estão, e as experiências sempre causam mais mal do que bem, porque o ponto de provação é a incerteza derivada das experiências. Mas um vivente imunizado só pode se perturbar se quiser, pois na imunização estão os pontos para todas as orientações, ilustrações e satisfações do vivente imunizado. O vivente imunizado vive mais certo do que qualquer relógio dos mais certos, pois o relógio está sujeito a avarias e o imunizado não, é sempre aquilo até o fim. Isto é apenas uma retórica dos contrapontos das comparações da imunização racional com a espiritualização. O espiritualizado vive mais preocupado e o seu estado normal é desconfiado, assustado, sempre em dúvida de tudo, sempre na incerteza. E os imunizados completamente diferentes, como do preto para o branco,
sempre na certeza de tudo, sem dúvidas, confiantes e certos. Eu tenho que vos mostrar estes contrapontos para saberem o que é imunização racional e espiritualização. A espiritualização é o ser que predomina no mundo, mas que deixará de predominar quando todos conhecerem o que é a imunização racional por meio desta escrituração. Então aí abraçarão o certo e abandonarão o duvidoso, o erro, o engano, a ilusão que é mantida pelas experiências. Acaba-se-ão as provações, as expiações, a penitência de todos os espiritualizados que aí vivem num verdadeiro conteúdo de ruínas e misérias, com aparências para iludir, ludibriar e emocionar, cansados de verem e saberem que o mundo desse jeito é um verdadeiro hospício, é uma verdadeira casa de loucos. Vivem nesse mundo de sofrimentos, na ignorância e no atraso, para pagarem o que devem, sem saberem o que fizeram, para poderem saber o que devem pagar. Todos na incerteza de tudo e, por isso, sem consciência do que dizem, sem poderem provar com base as coisas que dizem, pois são espiritualizados a viverem de experiências. Advirto-vos com estes assuntos, repetidas vezes, fazendo diferença no modo de explicar, para orientar pontos necessários para clarear as mentes mais rudes. E por isso, assim explico de todos os jeitos, de todas as formas, repetidas vezes, porque o vivente que não compreender de um jeito, compreenderá de outro. E de qualquer maneira virá o conhecimento, a compreensão, pelos variados modos de explicar e as entranhas mais rudes poderem libertar, conhecerem e desenvolverem em si mesmos a imunização racional. Uns compreendem de um jeito, outros compreendem de outro, e para todos compreenderem, é preciso que assim seja explicado de todos os jeitos, de todas as formas, para a leitura de todos, para os rudes e para os que não são rudes. Para alguns está explicado até demais, e para os rudes, quanto mais explicado, melhor, para mais facilmente poderem libertar-se. A imunização racional é baseada nos próprios efeitos que o vivente tem, sente e vê pelo desenvolvimento de si mesmo e de tudo que ele precisa, que ele necessita. Portanto, é bem baseada, com estas bases sólidas, claras e limpas, dando consequências a outras tantas de que o vivente redentoriza-se e, redentorizando-se, diz consigo: está comprovado tudo isto. Portanto, o acatamento será geral em todos. Sim, que ninguém vai deixar de viver bem para viver mal. Quem é que vai deixar o certo pelo duvidoso? Quem vai deixar de acertar sempre para errar? Ninguém. Portanto, quem é esse que não quer? Quem é esse que não aceita? Quem é esse que não acata? Todos. Estão aqui estes dados importantes, bem claros, e solucionado o assunto da imunização racional, provado por suas autênticas soluções. Quem vai deixar de tomar medidas certas para tomar medidas duvidosas? Ninguém. Portanto, na imunização racional está tudo que o vivente precisa. A deformação das virtudes para a formação das 7 partes que compõem o mundo e sua volta ao estado natural. O Sol é patente, as suas virtudes, bem como a Lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais. E assim, sendo, todos esses seres
com suas virtudes patenteadas, dão a razão do conhecimento, do princípio da deformação, que já conhecem muito bem. A razão dos seres assim serem, pelas virtudes que neles estão deformadas. O porquê delas, a origem, antes da origem, o começo, a causa e a razão de assim serem como são. Portanto, aí estão as consequências de toda essa trajetória anterior, do antes de serem como são, o que eram e por que eram. Eu, o racional superior, provando e comprovando a solução e as soluções dessa deformação para o estado natural, dando o princípio e o fim de onde vieram e para onde vão. Então dizeis, mais claro e mais compreensivo do que já está, não é possível. E assim, por meio da imunização racional, vem a transformação dessas virtudes que aí estão deformadas, desses seres que aí estão deformados, nessas 7 partes, para o estado natural, e uma vez neste estado, todos estarão no seu natural. E qual é o estado natural de todos? É o racional. Portanto, está claro que os viventes, uma vez imunizados racionalmente, sabem tudo, definem tudo, conhecem tudo, normalização em tudo, enfim, resolvem o que nunca puderam resolver. Isto porque na imunização está tudo, o saber, o princípio de tudo, o porquê e a origem de tudo. Estão todos os poderes do mundo reunidos e, por isso, o vivente imunizado é um completo de tudo. Completo de tudo por quê? Porque vive com todo o saber, porque se salvou, conhece o seu lugar, a sua situação, a situação de tudo e de todos. Deixou de ser caduco, salvou-se e dá provas sólidas, puras, perfeitas, claras e brilhantes de tudo isso. A humanidade não resta a menor dúvida, ao ouvir falar nisto, vai se assombrar, ficar assombrada, e os viventes dizendo uns para os outros, como é que pode ser isto? E quando souberem de tudo, tintim por tintim, aí então dirão, é verdade, o mundo e todos chegaram na sua fase final, todos salvos pela imunização racional, assombrosa descoberta que enche todos os corações de tanto júbilo, de tal forma que nós nem podemos explicar. E assim, muitas lamúrias de muitos infantes. Como podemos explicar uma coisa destas? Se esta é uma descoberta das mais assombrosas do mundo, porque jamais alguém esperou semelhante. E assim, todos com os seus argumentos mais brilhantes para louvar o que no mundo chegou para todos. Dentro de pouco, o brilhante do dia será a imunização racional. Todos aclamando-a no mundo inteiro, numa só voz, até que, enfim, chegou para o mundo e para todos a solução verdadeira. A vida brilhará para todos, e todos viverão cheios de júbilos e de alegria. O contentamento este nem se comentará. Será delirante a satisfação emocionante de quem recebe uma surpresa destas inesperadamente. A vida é sem garantias e uma ilusão. A vida é um triunfo sem precedente, por ser assim constituída de dúvidas e redúvidas, em todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse como é, e como todos conhecem, sem garantias, seria um primor, cheia de maravilhas. Mas, por assim não ser,
é que é duvidosa, é que existe o desânimo, e do desânimo vem o enjoo e o aborrecimento da vida. Aí o vivente leva a vida mais aborrecido do que alegre, mais aborrecido do que satisfeito, por não conhecer e nem saber julgar a vida. Enquanto o vivente está dominado pela ilusão, tem a vida como símbolo de maravilhas, mas depois que a ilusão desaparece, cai na realidade e enxerga um símbolo de sofrimentos, de enganos e desenganos, por ser a vida espinharenta como é. E todos se desiludem, digo eu, sim. Não há este, seja pobre, seja rico, que depois de um certo tempo viver, não caia na realidade, porque ao que um está exposto, todos estão, cada qual curtindo as suas amarguras, devido ao meio e ao modo de viver, todos passando os seus golpes cruéis. Então, como deve o vivente encarar a vida? Com o máximo desprezo, procurando preocupar-se com as coisas de suas conveniências e ser tolerante no meio pacato, que é o meio das despreocupações. As preocupações demasiadas atormentam o vivente e este tem horas que parece estar no inferno em vida, convicto de que esta vida é um inferno. Estas passagens são decorrentes dos viventes quererem ostentar um certo apogeu, e esses apogeus trazem sempre preocupações demasiadas. Eis aí o inferno, o descontentamento mais elevado para os que não ostentam a vida pacata, sossegada, sem preocupações. O que vale um meio em que o vivente vive cheio de preocupações e de lutas? As lutas trazem os queixumes e aborrecimentos tais que molestam os próprios viventes, porque estes, via de regra, não sabem viver. Por isso, no mundo, todas essas confusões sendo o sofrimento o maior brilhante do dia, entre todas as camadas, e a beligerância, esta nem se fala, todos guerreando para vencer e o mundo como uma verdadeira casa de loucos ou um hospício. Ninguém se entende, muitas vezes, nem a si mesmos, porque não sabem o que estão querendo. Muitas vezes estão bem e pensam que estão mal, e quando estão mal, pensam que estão bem. E por que a vida ficou formada assim entre o vivente? Por estar a vida e os seus pertences todos em dúvidas, nascendo então, pelas dúvidas, os métodos das conquistas. Então diz o vivente, se eu conquistasse aquilo, estaria bem. Se eu conquistasse aquilo outro, estaria feliz. Se eu obtivesse isto, a vida seria outra. O vivente conquista tudo isso e não se sente feliz. Por quê? Porque vive na incerteza. Muitas vezes o rico chora e se lastima de ser rico, perguntando o que lhe vale a sua riqueza, se tem muito dinheiro, mas não tem o principal, que é o sossego. Vive em constantes preocupações e as lutas são demais. O que lhe vale ter tudo isso, se passa noites e noites querendo dormir e não pode. Então o rico, muitas vezes, invejando a vida do pobre despreocupado, do pobre que leva a vida sorridente, porque nada lhe preocupa e tem amor à vida que leva, diz consigo, se o pobre não tivesse amor à vida que leva, revoltar-se-ia contra os ricos, mas, por ter amor à vida que leva, ostenta a sua pobreza com muita satisfação, come o seu prato de feijão, não tem preocupações demasiadas,
deita-se em sua cama e não se lembra de mais nada. Que vida feliz leva esse povo que tão feliz assim vive? E qual é a minha felicidade se aparento ser feliz e as preocupações contradizem tudo isso? E assim, com as preocupações, o rico acaba sendo o mais sofredor. Agora digo eu, sim, porque tudo enjoa, o passar bem enjoa, o passar mal também, e o que enjoa não presta. E assim, quando o vivente chegar a conhecer tudo isto no mundo e mais outras tantas coisas do que a vida é, imagina e diz: sou um felizardo, porque sei como é que devo viver. Tudo enjoa, passeios, viagens, tudo aquilo que o vivente possui, que só é bom enquanto não está na posse do vivente. E depois passa a não ter mais valor, e o vivente, com o tempo, põe para o lado, porque tudo é bom enquanto não enjoa. E tudo na vida é assim. Uma roupa nova, enquanto não enjoa, é vestida sempre e depois posta para o canto, porque o vivente não quer mais aquele feitio, aquela cor. E assim é tudo, para todos os viventes de ambos os sexos. Portanto, não há como a vida pacata, com preocupações, mas que não consomem, preocupações tolerantes, suportáveis. Pergunta o vivente: e esta vida durará sempre nestas condições? Digo eu, não. Pelo que já conhecem na imunização racional, sabem que virão muitas transformações, sempre para melhor, modificações sempre para melhor, e o mundo inteiro viverá mais feliz depois que todos conhecerem a imunização racional. Os que vivem iludidos com a vida ficarão desiludidos. A ilusão só perdura enquanto o vivente perdurar nas trevas, como está o mundo inteiro, todos errados, enganando a si mesmos, em dúvidas de tudo, na incerteza de tudo. E assim as aparências é que são as causadoras desse tufão de alimentar esse sofrimento. O vivente costuma dizer que é muito feliz aquele que tem muito dinheiro. Engana-se, porque se ficar a par da vida íntima do rico, verá o que se passa e terá uma desilusão imensa, pois no dinheiro não está a felicidade de ninguém. Quanto mais dinheiro, mais sofrimento. Quanto mais rico, mais sofredor. Os iludidos é que não percebem isto e pleiteiam as conquistas. Não veem que quanto mais dinheiro, mais negócios, quanto mais negócios, mais preocupações e sofrimentos atordoadores. Muitas vezes o vivente inveja a vida de um casal pobre e diz: como vive tão feliz? Engana-se. Uns, às vezes remediados, dizem: se eu tivesse um par assim, seria feliz. Inveja a vida dos casais, pensando que eles são felizes, mas não sabem o que se passa e se enxergassem a vida direito, diriam: de todo o jeito que se vive, o sofrimento está aí, mais ou menos suportável ou insuportável. Não há felicidade. A felicidade que há são os momentos de alegria e satisfação que passam na vida do vivente. São momentos somente. Quando o vivente é inocente e vive num mundo iludido, embriagado com a ilusão, com o decorrer dos tempos e com os golpes cruéis que vai recebendo, é que se desilude, compreende aos poucos a realidade da vida, dizendo: quanto tempo perdido, quanto sofrimento, quanto me debati por uma vida melhor, por uma vida que pensava existir, e agora vejo que nem a riqueza vale nada.
Isto é um modo de interpretar a vida pelo modo que ela é. Os imunizados não estão nesse meio. Os imunizados levam a vida completamente diferente, representa a vida pelo prisma da realidade, pelo que é. Está provado que tudo enjoa. Se o vivente gosta de música e a ouve todos os dias, acaba enjoando. E assim de tudo. Então pergunta o vivente: e o que vale a vida? Não vale nada. Por que não vale nada? Porque a verdadeira vida não é essa. Essa é uma vida passageira. Como esse mundo também é passageiro. Já sabem e conhecem o princípio e o fim de tudo isso. Conhecem a verdadeira vida, que é de onde saíram. E essa porque não é a verdadeira. Porque se fosse a verdadeira, não seria assim. São passageiros que aí estão dentro desse mundo que é um carro em trânsito com todos os passageiros que são os viventes. Passageiros que nascem, crescem, fazem essa passagenzinha e morrem. Todos aí de passagem nesse mundo, porque não é esse mundo o verdadeiro lugar de todos. Está aí um pedacinho da combustão da vida em foco, o que são. Agora diz o vivente: a distração é muito boa? Digo eu, tudo enjoa. E o vivente pergunta: e o que há de bom neste mundo? Digo eu, nada. Principiando pela própria vida, que se fosse boa, não morreriam, e por ela não prestar, por ser ruim, é que morrem. Portanto, tudo é ruim e nada presta. A própria vida não presta, por isso é ruim e se acaba. A ilusão é que faz isso ou aquilo ser bom. Bom enquanto o vivente não enjoa, não se aborrece enquanto está gostando. Depois que o vivente não gosta, não presta mais. E por isso nada há de bom no mundo. Os imunizados conhecem tudo isso muito bem e sabem o que é bom e o que é ruim. Por nada existe de bom é que o suprimento é o maior brilhante do dia. Agora pergunta o infante: e os viventes no mundo vão chegar a essa conclusão? Vão. As trevas têm que se acabar. Depois de todos imunizados, as trevas desaparecerão, assim como os suprimentos, porque irão saber e conhecer o que hão de adotar para o bem de si mesmo. Bem de si mesmo quer dizer equilibrar-se na vida da melhor forma possível até a sua extinção. Portanto, o vivente que conhece a vida não se preocupa com coisa alguma. Tudo está bom, porque tudo é da vida. O que está ruim, está bom. E o que está bom mesmo. Sim, porque o que parece bom é ruim. E o que parece ruim está bom e está direito. Por isso, esse mundo é torto. E agora sabem como foi que começou a sua tortura. E por ser torto, é que vocês nem direito de viver têm. E assim morrem, queiram ou não. Por aí vejam a tortura. Onde está o bom? Onde está o direito? Em lugar algum. Pois formaram essa educação para se compreenderem erradamente e por isso vivem dolorosamente. Por que dolorosamente? Porque o sofrimento é constante. Isto é uma pequena exposição da vida dos que querem viver nesse mundo em trevas de judeu errante, trevas tão grandes que não dão para raciocinar como devem, porque enxergam cada vez mais o sofrimento horroroso nesse mundo e as trevas não deixam o vivente pensar certo, fazendo-o pensar diferente, de acordo com as trevas que o dominam. Sofre o grande, sofre o pequeno, sofre o rico e sofre o pobre,
Portanto, o melhor da vida é adorá-la com desprezo, sim, porque a própria vida não preza a ninguém. Se prezasse, o vivente não a perderia. E se a própria vida não preza o vivente, a obrigação, o dever do vivente pelo que a vida é o de encará-la com desprezo e a todos os seus pertences. Muitas vezes, o vivente, por não raciocinar como deve, e sim como não deve, é que encara a vida muito diferente do que ela é. E por isso estão vendo sempre que para morrer não há idade. Ter amor à vida é para os viventes que vivem em trevas, pois, se a vida não tem amor ao próprio vivente, amá-la é o vivente enganar a si mesmo. A vida não tem amor ao vivente. Se tivesse, far-lhe-ia à vontade e os viventes viveriam sempre. Tudo isto são frases feitas pelos homens, todas feitas pelos próprios viventes. Frases estas, termos estes, que o próprio vivente emprega pensando que está muito certo e depois verifica ter encontrado a nulidade de tudo. E por isso, todos vivem na incerteza de tudo. Todos pensam que estão falando muito bem e quando vão ver, bem mal. Enganando a si mesmos, inventaram estas palavras, amor, vida, como todas as frases, mas diferenciando este alfabeto para poderem se compreender, pensando que estão muito certos e não encontram a certeza nem em si mesmos, não vendo as coisas verdadeiramente como são e dizendo que tudo no mundo é ilusão e nada mais. Ostentam assim as ruínas de si e de todos e por isso todos sofrem, grandes e pequenos, é geral o sofrimento. Sofre o que sabe e sofre o que não sabe. Prova de que saber e não saber desse jeito é a mesma coisa. A elevação do pensamento é muito parecida com o raciocínio, mas, por não ser raciocínio, é que os viventes são animais livres pensadores, com grande desenvolvimento de pensamento. E por isso estão vendo hoje, ou já desde muito, que para racionais falta muita coisa e só agora estão a caminho de serem racionais, pela imunização racional. No pensamento desenvolvido, como aí está nesse mundo, todos pensam que por terem esse pensamento desenvolvido, que são racionais, mas nunca viram o que é racional. Hoje é que estão enxergando tudo isso, compreendendo que são bichos aí do chão, bichos irracionais, como todos os bichos são, como todos os animais são, e por isso vivem aí como bichos. Se fossem racionais, seriam completamente diferentes. O raciocínio é uma coisa pura, perfeita e clara, e o vosso pensamento é completo de imperfeições. São bichos e, por assim serem, não poderiam deixar de ser como são, mas vivem com a tal mania de quererem ser o que não são. Falavam em raciocínio como coisa que isso existisse entre os bichos. Agora sim existe a imunização racional abraçada pela fonte animal. Na imunização racional só existe a arma do bem. O céu cheio de júbilos e glórias pelos profetizados do além que, com sua missão, cumprem o dever sagrado de salvar todos nesse mundo grandioso aí da terra. Os imunizados mais elevados, cultivando todos para as mesmas glórias, para o mesmo triunfo de abnegação de si mesmos, simplificando com toda a naturalidade a bonança que é indiferente à ambição e à ganância. Aí presente, dia e noite, noite e dia,
estará sempre o grão-mestre varonil que abriu essa porta aí na terra para dar a todos a grandiosa redenção universal e mostrar-vos o pleito do grande triunfo mundial, a imunização racional. A imunização racional é o êmulo da felicidade integral de todos. É o ponto mais culminante de todos os pontos universalmente. Assim, reunindo estas flâmulas do precatório, a alma do bem-fazer por outro e que não faz mal a ninguém. Há muitos viventes ingênuos que pensam estar na imunização racional todas as armas, a do bem e a do mal. Enganam-se por lhes faltar o conhecimento necessário. Na imunização racional só está o bem. É preciso esclarecer bem, porque onde estão os viventes adiantados, que compreendem as coisas como são, também estão os atrasados, que compreendem de acordo com o seu atraso, fazendo confusões, pensando que na imunização racional estão as armas do bem e do mal. Há viventes capazes de tudo, que de acordo com o seu atraso indumentam a sua capacidade sem cultura para julgarem, quanto mais não seja, aquilo que veem, se é bom ou ruim. Muitos viventes não precisam destas réplicas, mas outros tantos necessitam delas, porque as capacidades e os sentimentos são muito diferentes uns dos outros. Eis a razão de eu confiscar aqui as ideias, os preâmbulos, os ritos-choques desses pombos e pombas-chocas que debruam-se por essas misérias confusões na falta do sentimento, do conhecimento e do reconhecimento verdadeiro. Carbonizo, assim, certas interpretações que não são equivalentes ao conhecimento aí existente, pois a imunização racional trata somente da salvação de todos, em todos os pontos de vista. O pensamento é muito vago, cheio dessas fusas e semifusas que confusamente vivem nesses bosques impertinentes, que são as ideias em desacordo com esse plebiscito que aí está nestas páginas brilhantes, com os modos e os moldes da conduta desse ser. Que ser? Ser racional ou imunização racional? A escola do mundo é a escola do mal, e por isso a malícia é reinante nas ideias dos seres humanos. Malícias estas que fazem o vivente, por viver nessa escola, pensar mais mal do que bem. É por isso que fazem confusões do bem com o mal e do mal com o bem. Influências desses próceres que pertencem a esta hierarquia dos viventes invisíveis do vácuo, deformados em categoria superior aos deformados aí da Terra, que são os humanos. E por serem deformados, esses viventes do vácuo são iguais a vocês aí da Terra. Pertencem todos a essa deformação, existindo no vácuo os bons e os maus, como aí na Terra existem bons e maus, e há planetas bons e maus. Sim, os planetas também são deformados, por pertencerem a essa deformação, com sua vida diferente e seus lugares de viverem. Então, o que está entre a Terra e o Sol são pertences da deformação, e uma vez deformados, dão origem ao bom e ao mal. Mas na parte racional, na imunização racional, já é diferente. E por assim ser, impera uma justiça só, a do bem, não há mal. Porque o que é racional é puro, limpo, perfeito
E o que é deformação é muito diferente, sujo e cheio de defeitos. E por assim serem, aparentam o que não são. Agora diz o infante: ah, eu julgava que onde está o bem está o mal. Sim, o mal está onde está o bem, no mundo da deformação. Mas no que se diz de racional, não. É uma coisa só, e não desvirtua do seu ser de forma alguma. É preciso que se dê este troco aos pirilampos quadrados que gostam de esquadrejar as coisas de acordo com as suas ideias de quadrados. E, para que os realejos mudem as músicas de suas mentes e recebam diretamente a música como ela é, neste prato literário do alimento afortunado de todos, que é o conhecimento de tudo como é e como não é, o alimento necessário a todos, que é a imunização racional. Então perguntam os salvaguardados: eu estou fora deste pleito? Sim, não resta a menor dúvida. Não podem estar neste pleito os que andam em busca destas perguntas e respostas que só cabem no velório das exposições de ideias dos que são livres pensadores, que pensam aquilo que querem e interpretam como entendem. Para os que não buscam confusões, eu clareio as mentes com instruções e conhecimentos reais das coisas como são.